alegria, a tristeza pura de alegria. Louvado a Deus. Estamos aqui nesta noite para nos alegrarmos e dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor, irmãos. Amém? E nós vemos, irmãos, hoje um dia especial, irmãos. Como o nosso irmão antecedeu, todos os dias é dia dos pais, é dia das mães, é dia de todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque sabemos que nós estamos nos preparando para encontrar com quem? Com o nosso Pai. Nosso Pai Celestial. Como o nosso irmão Rafael louvou, irmãos. Que saudades do meu Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos um grande amor de Pai, irmãos. Quando a palavra de Deus nos diz, o versículo mais conhecido da Bíblia, talvez, 3,16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado a Deus. Que amor tão grande do Pai, né, irmãos? Enviar o seu Filho Jesus Cristo. Alguém que estava do seu lado ali, recebendo glória, recebendo toda a honra, todo louvor, irmãos. Louvado a Deus. Deixou ali aquele lugar santo, em que os anjos continuamente diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a glória estava ali, irmãos, com ele. Mas, no entanto, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por causa desse amor tão grande que Deus tem conosco, irmãos. Nosso irmão louvou, irmãos, que saudades do meu Pai. Muitos aqui talvez não tenham mais pai, não tenham mais mãe. Louvado seja Deus. Eu perdi o meu pai em 77. Tem mais de 46 anos. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que naquela época a gente não sentiu muito porque nós éramos pequenos. Louvado seja Deus. Nós só via a tristeza da nossa mãe. Louvado seja o nosso Santo Senhor. Mas nós sabemos que depois que nós crescemos, nós vemos que faz falta, louvado seja Deus. Eu queria ler aqui no livro de São Lucas, uma passagem conhecida também, irmãos. Louvado seja Deus. São Lucas 15, versículo 11. É uma parábola, uma comparação. Louvado seja Deus. Como Deus nos trata, como Deus tem nos tratado. Louvado seja Deus. A todos aqueles que aceitam Ele como o único suficiente Salvador, a palavra de Deus nos diz que Ele dá o direito de ser chamado Filho de Deus. E nós vemos aqui a parábola de um filho pródigo. Louvado seja o Senhor. Diz assim, disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos meus bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando-se tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, a qual mandou que ele aos seus campos apacentar os porcos. Desejava ele encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, louvado-se a Deus, e irei ter com meu pai. Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, que aquele jovem lembrou do seu pai. Lembrou, louvado-se a Deus, das regalias que ele tinha. Aleluia. Lembrou que existia um pai que cuidava dele. Como tem um pai que cuida de nós, irmãos. Um pai que se preocupa com cada um que aqui está nesta noite. Louvado seja Deus.
Não aquele pai que nos gerou, não, mas aquele que gerou, louvado a Deus, o seu Filho nos deu para salvar-nos. Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, disse ele no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe, filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa e vestilhas, pondo-lhe um anel de dedo e alparca nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai e comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram-se a regozijar-se. Louvado seja Deus. Palavra, irmão, maravilhosa, irmãos. Uma aceitação, louvado seja Deus, que talvez não era digna. Aquele jovem, louvado a Deus, tinha uma vida boa, tinha uma vida repleta de regalias, louvado seja Deus, na casa de quem? Do seu pai. Como nosso pai nos trata, irmão, nossos pais físicos, eles querem o melhor para nós. Ele sempre se preocupa, louvado seja Deus, em trazer o sustento para nossas casas, louvado seja Deus. Por quê? Porque ele constituiu uma família. E ali gerou filhos, louvado seja Deus. E ele transmite aquele amor tão grande, aquela responsabilidade de pai. Aqueles que são responsáveis, irmãos. Porque muitos, louvado seja Deus, tem pai que nem sabe nem o nome do pai. Muitos são abandonados, louvado seja Deus, sem saber, sem conhecer, talvez o próprio pai. Louvado seja Deus, mas sabe que tem um pai. E quantos de nós, irmãos, estava no mundo de pecado, de miséria, louvado seja Deus. E teve um, irmãos, que, pelo seu grande amor, enviou o seu filho para nos dar o direito, louvado seja Deus, de sermos filhos de Deus. Diz a palavra de Deus que o homem tenha caído, o homem tinha se distanciado de Deus, como aquele jovem, irmão. Aquele jovem se distanciou da presença do seu pai. Aquele jovem, louvado seja Deus, se distanciou, louvado seja Deus, daquele lugar que ele tinha todo o conforto, que ele tinha tudo ali, às tuas mãos. Te digo isso, irmão, para não você pensar duas vezes quando quiser abandonar a casa de Deus. Quando você achar que, louvado seja Deus, que tem tudo, olha, eu não preciso ir mais na igreja, eu não preciso, louvado seja Deus, mais estar cantando no coral, eu não preciso mais estar cantando na mocidade. Por quê? Porque agora eu quero ser independente. Muitos pensam assim, irmãos, mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus jamais lança alguém fora. Aquele jovem queria experimentar, irmãos, as vontades do mundo. Aquele jovem, louvado seja Deus, queria experimentar algo diferente. E algo diferente, irmãos, de estar fora da presença de Deus, não tem graça. A palavra de Deus nos diz que aquele jovem foi para uma terra distante, queria ser independente, queria, louvar-se a Deus, em outras palavras, se virar sozinho. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que sem mim nada podeis fazer. O próprio Senhor disse. E aquele jovem, irmãos, com toda aquela herança no seu bolso, começou a gastar de uma maneira desordenada, gastar de uma maneira, louvado seja Deus,
sem consciência nenhuma. E chegou a tal ponto que ele começou a passar fome, porque não tinha mais nada com que gastar. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nosso Deus, Ele é o pão da vida, a água da vida. E aquele jovem, irmãos, não tinha nada o que comer, irmãos. Não tinha como se alimentar. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que ele desejava comer até as comidas dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. E quando ele tinha, ele até bancava os outros. Mas quando ele passou a ter necessidade, todos se afastaram da sua presença. E nós vemos, irmãos, que quando ele se lembrou que existia um pai, ele botou no seu coração, olha, eu vou lá, vou pedir perdão para o meu pai, vou me reconciliar com meu pai. Talvez ele não queira me tratar mais como filho, louvado-se a Deus, mas eu vou me oferecer como empregado, porque eu sei que os empregados do meu pai se alimentam melhor do que eu estou alimentando agora. Ele lembrou de tudo, irmãos, que ele tinha, louvado-se a Deus, e até a maneira que o pai tratava os seus empregados. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós temos que obedecer aos nossos pais, porque é mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Aquele jovem, irmão, ia perecer, irmãos. Ia perecer, porque ele desonrou seu pai. Ele saiu da presença daquele que lhe dava tudo. Louvado-se a Deus. Não saia da presença de Deus, não, irmãos. Que Deus tem te dado tudo, irmãos. Deus tem te dado, louvado-se a Deus, força. Deus tem te dado esperança. Deus tem te dado vida. Louvado seja Deus. Talvez você tenha luta, mas você tem um pai que resolve por você. Talvez você esteja desempregado, mas tem um pai que nunca deixou você passar necessidade. A palavra de Deus nos diz que Davi disse certa vez, olha, fui moço, hoje eu sou velho, mas nem vi o justo sequer mendigar o pão, nem a sua descendência. Louvado-se a Deus. Não importa, irmãos, o que você esteja passando. Não importa, louvado seja Deus, que você esteja necessitado de algo, de um emprego, de um bom salário, de uma boa casa. Louvado seja Deus. Importa que você se lembre que existe um Pai que tem todo o poder, irmãos, que tem autoridade para te dar, que tem poder, louvado seja Deus, para te erguer. Aquele jovem, irmãos, ele foi na presença de seu pai com o coração humilhado, irmãos. Ele se humilhou diante de seu pai, dizendo, ó pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado mais seu filho. Faz de mim um dos seus trabalhadores. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que jamais Deus lançaria fora aquele que vem à sua presença. Porque o intuito de Deus, irmãos, é ter cada um de nós como filho. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós somos o quê? Herdeiros. Louvado seja Deus. Aquele jovem era herdeiro do seu pai. Apesar que ele tinha gastado a sua herança, mas Deus deu de novo. Louvado seja Deus. O pai dele deu tudo que ele perdeu. Tudo, louvado seja Deus, que ele havia perdido, irmãos. Mas diz a palavra de Deus que aquele homem, aquele jovem tinha um irmão mais velho. Louvado seja Deus. Aquele irmão mais velho se indignou, porque aquele jovem tinha voltado, louvado seja Deus, tinha voltado, gasto tudo que ele tinha, e o pai ainda deu uma chance para ele.
Deus te dá uma grande chance de estar aqui nesta noite. Você que talvez se tenha desviado, talvez tenha querer provar o mundo, querer se distanciado da presença de Deus, achando que ia dar tudo certo. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que fora da presença do Senhor, nós não temos expectativa de vida nenhuma. Uma vez provado, irmãos, o amor de Deus, louvar-se a Deus, você não encontra mais lugar no mundo. O louvor diz, irmão, que quem já pisou na presença, no santuário de Deus, não sabe morar em outro lugar, irmãos. Daquele jovem, irmãos, ele podia, talvez, não ter voltado para a casa do pai. Talvez ele pensasse no seu coração, olha, eu não vou voltar, porque meu pai não vai me perdoar. Mas tem um segredo, irmãos, um segredo. O perdão. A gente às vezes pensa que o Senhor não vai nos perdoar. Às vezes o inimigo tem colocado nos nossos ouvidos, olha, você fez isso, você fez aquilo, e agora vai lá de novo. Você fez tantas coisas, saiu da presença de Deus, fez de tudo que podia fazer de errado, e agora está arrependido, quer voltar. A palavra de Deus diz, quando aquele que conhece a Deus sai da presença do Senhor, o inimigo encontra o seu coração, louvar-se a Deus, vazio, e entra, fazendo de tudo, irmãos, para que você não consiga mais ter uma esperança na vida, uma esperança, louvar-se a Deus, de se reconciliar com Deus. Aquele jovem passou por cima de tudo, irmãos, louvar-se a Deus. Ele foi com o coração sincero, com o propósito de ser chamado a pé de um trabalhador do seu pai, um empregado. Mas Deus não nos trata assim, não, irmãos. Imagine se Deus tratasse cada um de nós devido às nossas falhas. A palavra de Deus nos diz que Deus não lança em rosto os nossos pecados. Ele está pronto para perdoar. E quando aquele jovem chegou, irmãos, o seu pai estava à sua espera. Quando aquele jovem estava distante ainda, seu pai reconheceu o seu filho. Você pode estar distante da presença de Deus, mas os olhos do Senhor estão sobre você. Não importa, louvar-se a Deus, o que você fizer, irmão. A palavra de Deus nos diz, Salmo 139, se a gente fazer o nosso lar nas profundezas do mar, onde a gente estiver, irmãos, se a gente, louvar-se a Deus, subir ao mais alto abismo, louvar-se a Deus, ao cume mais alto de qualquer montanha, ou descer nas profundezas do mar, o Senhor ali está, irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre você. E os olhos daquele homem, irmãos, estavam sobre aquele horizonte, esperando o seu filho voltar, irmãos. E Deus está esperando nesta noite você se reconciliar com Ele. Aleluia. Você tomou uma decisão. Ele viu você sair da presença dEle, como aquele pai viu o seu filho se distanciar dEle. Mas a esperança daquele pai, irmão, falou muito maior, irmãos, do que a certeza daquele filho voltar. Aquele filho, quando saiu, ele foi para uma terra distante. Talvez queria ir bem distante, louvar-se a Deus, ficar bem longe da presença dos seus pais, da sua família. Mas aquele pai, irmãos, estava todo dia a olhar, irmãos, sabendo que se seu filho se desse bem na vida, ele voltaria, ou talvez não. Mas se seu filho se desse mal, voltaria, ou talvez também não. Mas aquele jovem, irmãos, ele voltou, irmãos. A certeza daquele pai era tão grande, irmãos,
Louvado seja Deus. E quando você, irmãos, está na casa de Deus, irmãos, talvez você sinta vontade de experimentar o mundo. Se você não está alicerçado na palavra de Deus, você quer experimentar coisas novas, não faça isso. Louvado seja Deus. Aquele jovem saiu com tudo, irmãos. Saiu com uma herança no bolso, louvado seja Deus. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que do que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua vida? Aquele jovem queria granjear o mundo inteiro, irmãos, acabou perdendo tudo. Louvado seja Deus. Melhor um pouco na sua sinceridade do que a riqueza de muitos ímpios. Assim diz o provérbio. Aquele jovem, quando voltou, irmãos, ele não foi recebido como um trabalhador, não. O seu pai deu o direito de ser chamado seu filho. Assim como Deus faz com cada um, irmãos, de nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos atrás, quando nós pensamos, louvado a Deus, em voltar para a presença de Deus. Porque o perdão fala muito mais alto, irmãos. O perdão daquele pai com aquele filho é por causa do amor, irmãos. Do amor que Deus tem para conosco. Quando nós estávamos lá no mundo, irmãos, louvado a Deus, nós estávamos distanciados da presença de Deus. Mesmo não aceitando, não tivesse ainda experimentado a sua graça, o seu amor, nós ainda, sem conhecer a Deus, nós estávamos distante do Senhor, irmãos. Deus estava cada dia olhando a cada um, irmãos, louvado a Deus. Aqueles que distanciaram, aqueles que ainda não conheceram a palavra, esperando, irmãos, que viesse para a sua presença. E o jovem voltou, irmãos. Voltou arrependido, louvado a Deus. Mas nós podemos ver, irmãos, muitos falam sobre essa palavra, sobre aquele filho que gastou tudo, irmãos. Mas nós podemos ver, irmãos, também o agir daquele pai, irmãos, em perdoar. Deus está pronto para te perdoar nesta noite. Você que está distanciado da presença de Deus, você está com o direito, louvado a Deus, de voltar. Deus está te dando uma oportunidade de você voltar para Deus, voltar para a presença daquele que tudo te deu, daquele que tem prometido um céu, uma nova vida, uma nova oportunidade, louvado a Deus. Você talvez não tenha nada, talvez você tenha perdido tudo que você tinha de bom, louvado a Deus, quando se saiu da presença do Senhor. Mas Deus nesta noite quer te dar tudo, irmão. A palavra de Deus nos diz que Ele colocou roupas novas naquele jovem, colocou um anel, sandália nos seus pés, e ainda fez uma grande festa. Louvado seja Deus. Que Deus nesta noite, irmão, quer fazer uma grande festa no céu. Glória a Deus. Quando você se arrepender da vida que você está levando, da vida que você, louvado a Deus, achava que ia se dar bem, na vida que você talvez pensou, olha, eu sei me virar sozinho. Mas só diz a própria palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos acrescentar nem tirar, irmãos. Que sem Ele nada podemos, irmãos. E a promessa dele é essa, irmãos. De um novo céu, uma nova terra, uma oportunidade de reconciliação. Porque diz a palavra de Deus que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém, Jesus. Amém? Amém. Como assim aquele pai aceitou o seu filho de volta, irmãos. Deus está aceitando você nesta noite. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está desesperado, louvado a Deus, sem uma solução para um problema, para uma enfermidade, louvado a Deus. O propósito de Deus é esse, irmãos. Reconciliar-se com você. Basta apenas você voltar e se arrepender. Que Deus os abençoe, irmãos. Como Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos. Louvado seja Deus, que deu seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê não perecesse, apesar de todos os pecados que nós tínhamos, irmãos. O próprio Jesus perdoou lá na cruz do Calvário. Basta apenas você agora tomar a sua decisão. Amém? Amém. Que Deus os abençoe.